Boa tarde, pessoal. Essa semana nós vamos estudar a isomeria em química orgânica. Então, isomerias são quando os compostos apresentam a mesma composição química. Quando eu falo em composição química, eu estou falando em fórmula molecular, ou seja, eles têm os mesmos átomos na mesma quantidade, mas apresentam fórmula estrutural diferente. Como esses átomos estão ligados entre si, está diferente, é diferente, tá bom? Então, o nosso primeiro exemplo aí é esse hidrocarboneto C3H6, que tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então, vamos ver quais fórmulas estruturais eu posso construir a partir dessa fórmula plana. A primeira delas é de um alceno, CH2, CH, CH3. O nome desse alceno é 1, 2, 3 carbono. Na posição 1 eu tenho uma dupla, então fica propeno, tá bom? Também com 3 carbonos eu tenho um ciclano. E o nome desse ciclano é ciclopropano. Ciclopropano. Ok? Então a gente tem dois compostos com a mesma fórmula molecular, e fórmulas estruturais diferentes. Enquanto esse aqui eu tenho uma cadeia aberta com 3 carbonos e 6 hidrogênios, nesse aqui eu tenho uma cadeia fechada com 3 carbonos e 6 hidrogênios. São fórmulas estruturais diferentes. Isso é isomeria. Compostos com a mesma fórmula molecular, mas fórmula estrutural diferente, tá bom? Então, a isomeria ela é dividida em duas partes. Isomeria constitucional, também chamada de plana, e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Então temos dois tipos de isomeria: isomeria constitucional ou plana e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Essa semana nós vamos estudar apenas a isomeria constitucional ou plana, tá bom? Então, na isomeria plana, os compostos podem ser diferenciados por meio das fórmulas estruturais planas. Então, eu consigo diferenciar os compostos apenas pela fórmula estrutural plana, tá bom? Ela é dividida em 4 tipos. A primeira delas é a isomeria de cadeia. A segunda, de posição, é a isomeria de posição. A terceira é a isomeria de função. E a quarta é a isomeria de compensação. Então, a isomeria plana ainda pode ser subdividida nessas 4 isomerias: de cadeia, posição, função e compensação. Vamos estudar agora cada uma delas. A isomeria de cadeia ocorre quando dois isômeros possuem a mesma função, mas apresentam diferenças na cadeia carbônica. Então, toda vez que eu tiver igual função, mas tiver diferente cadeia, a cadeia for diferente, eu tenho um isômero de cadeia. Vamos ver aqui os exemplos. O primeiro, C4H10, eu posso ter esse alcano, que é o butano. Ele tem a cadeia aberta e normal. A cadeia dele é aberta e normal. E temos o isômero dele, o 2-metilpropano. O 2-metilpropano ele tem a cadeia aberta mais ramificada. Enquanto que o butano tem cadeia normal, o 2-metilpropano tem cadeia
ramificada. Eles têm a mesma quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 4, 4, a mesma quantidade de hidrogênio. O que vai diferir é na cadeia. Enquanto um tem a cadeia aberta, o outro tem uma cadeia ramificada. Olha a ramificação aqui embaixo. Eles são isômeros de cadeia. Outro exemplo é o C5H10. Esse é o seno chamado de penteno. Tem a cadeia aberta e insaturada. A gente pode ter também o ciclopentano, que tem a cadeia fechada e saturada. Enquanto um tem a cadeia fechada, o outro tem a cadeia aberta. As cadeias são diferentes, apesar de ter a mesma fórmula molecular, então são isômeros de cadeia. A isomeria de posição ocorre quando dois isômeros possuem a mesma função orgânica, a cadeia principal apresenta a mesma quantidade de carbonos, mas apresenta diferença na posição das insaturações, a posição das duplas e triplas, das ramificações ou dos grupos funcionais ligados à cadeia principal. Então, na isomeria de posição, eu tenho igual função, cadeia com igual número de carbonos na cadeia principal, igual número de carbonos na cadeia principal. O que vai ser diferente é a posição da insaturação, da ramificação ou do grupo funcional. Na isomeria de posição, eu tenho igual função, mesma quantidade de carbonos na cadeia principal, mas o que vai ser diferente é a posição das insaturações, das ramificações ou de grupos funcionais ligados à cadeia principal. Vamos ver os exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho C6H14, onde eu posso ter um alcano com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dessas 4 ligações eu posso ter 2 ramificações. Vamos completar aqui os hidrogênios. Pronto. E posso ter outra cadeia também com 4 carbonos e com 2 ramificações também. Completando aqui. Essas duas cadeias carbônicas, elas apresentam a mesma quantidade de carbonos na cadeia principal, ou seja, na cadeia principal tem 4 carbonos em cada uma delas. O grupo funcional é o mesmo, hidrocarbonetos. Aqui eu tenho um metil na posição 2 e outro metil na posição 3. Na segunda, eu tenho os 2 metis na posição 2. Então, como ficaria o nome desse composto? 2,3 dimetil butano. E no segundo, 2,2 dimetil butano. São estruturas diferentes, apesar de ter a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, têm a mesma função, são estruturas. O segundo exemplo é o C4H6. No C4H6, eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas a insaturação eu tenho uma tripla aqui e a outra tripla vai estar aqui. Então,
Nesse composto aqui, a tripla está no carbono 1. 1, 2, 3, 4. E nesse aqui vai estar no carbono 2. 1, 2, 3, 4. O nome desses dois compostos aqui, o primeiro, butino, o segundo, but 2 ino. São dois compostos diferentes. Por quê? Porque a tripla, desculpa, está em posição diferente. E o último exemplo, C4H10O. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E tem o outro 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro, a hidroxila está ligada ao carbono da extremidade. E no segundo, a hidroxila vai estar ligada ao segundo carbono. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem o butanol. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. O 2 butanol. A posição do grupo funcional, enquanto aqui está na posição 1, aqui eu tenho o grupo funcional na posição 2. Então, é uma isomeria de posição. Mudou a posição do grupo funcional, mudou a posição da insaturação ou mudou a posição da ramificação, eu tenho isomeria de posição. Isomeria de função. Os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam grupos funcionais diferentes. Exemplo, a gente tem a isomeria de função álcool-fenol, onde no primeiro a gente tem um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado, então isso aqui é um álcool. E o segundo a gente tem um fenol. Por quê? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Então, essa isomeria é álcool-fenol. Álcool, porque a hidroxila, o OH, está ligado ao carbono saturado. E aqui é o fenol, porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Na segunda, na letra B, a gente tem a isomeria álcool-éter. Isomeria de função álcool-éter. Tem um exemplo aqui, CH3, CH2OH. Aqui é o etanol, a função álcool. E o isômero CH3OCH3. Aqui é o éter dimetílico, ou metoximetano, que é uma função éter. Na letra C, eu tenho o aldeído cetona. CH3, CH2, C-O-H. Essa aqui é um aldeído. É o propanal, tá bom? E temos também a cetona, CH3, CH3O. Isso aqui é a propanona. Na bioquímica, a gente tem uma isomeria bem interessante de função aldeído cetona, que é da glicose e da frutose. Enquanto que a glicose é uma função aldeído, a frutose é uma função cetona. E a letra D é a isomeria de função ácido carboxílico éster. Então a gente tem o ácido CH3, CH3, CH2, C-O-OH. A gente pode ter um éster C-O-O, CH2, CH3. A gente tem aqui o ácido carboxílico 1, 2, 3 propanoico, o ácido propanoico. E aqui
a gente tem o éster metanoato de etila, tá bom? Então tem a mesma quantidade de carbono, mas enquanto aqui tem a função ácido carboxílico, aqui eu tenho a função éster. A tautomeria é um tipo de isomeria de função especial, onde os isômeros estão em equilíbrio. O exemplo é o equilíbrio ceto-enólico. Eu tenho, por exemplo, a propanona em equilíbrio com o propenol. Isso aqui é uma cetona, enquanto isso daqui é um enol. Como é que esse equilíbrio ocorre? É o seguinte, essa ligação entre o hidrogênio e o carbono é rompida e essa dupla desce para cá. Ocorrendo isso aqui, ó. Ligação rompida e a dupla aqui. E esse hidrogênio, o enol. Cuidado, isso aqui não é um álcool porque esse carbono aqui ele tem uma antissaturação. Para ser álcool, o carbono tem que ser saturado, só tem que ter ligação simples. Aqui tem a ligação dupla, é um enol. E essa mistura ela está em equilíbrio. À medida que a cetona se transforma em enol, o enol se transforma em cetona. Só que esse equilíbrio ele tende mais para o lado da esquerda, a formação de cetona, do que para o lado da formação de enol. Então a quantidade de cetona na mistura que eu vou ter vai ser bem maior do que a quantidade de enol. E o segundo equilíbrio é o equilíbrio aldeído-enol. Eu tenho esse aldeído, que é 2, é o etanal, em equilíbrio com esse enol aqui. Da mesma forma, essa ligação dupla se rompe, esse hidrogênio se liga a esse oxigênio e essa dupla vem para cá, formando essa estrutura aqui. Bom, esse tipo de isomeria de equilíbrio a gente chama de tautomeria, e também aqui o lado, no sentido da seta para a formação de aldeído é bem maior do que para a formação de enol, ou seja, a gente tem nessa mistura mais aldeído do que enol, tá bom? Então, tautomeria é esse tipo especial de isomeria de função. Por último, a gente vai ter a isomeria de compensação, onde os compostos apresentam a mesma função orgânica com cadeia heterogênea. O heteroátomo ocupa diferentes posições na cadeia carbônica. A gente tem o heteroátomo ocupando posições diferentes. E ocorre com éteres, ésteres, aminas secundárias e terciárias e tioéteres. Então, para formar a isomeria de compensação, o primeiro critério que eu tenho que ter é heteroátomo. Vamos ver aqui um exemplo. C4H3O. A gente pode ter este éter, CH3O, CH2, CH2, CH3, onde o heteroátomo de oxigênio está ligado ao carbono 1. Ou podemos ter também esse outro éter, CH3, CH2, O, CH2, CH3. A gente pode perceber que 1, 2, 3, 4, que o heteroátomo mudou da posição 1 para a posição 2. Quando o heteroátomo muda de posição, a gente tem uma isomeria de compensação. Cuidado, isomeria de compensação é diferente de isomeria de posição. Então é isso, pessoal. E como diz um colega nosso, né? Bons estudos, né? E fique em casa.